E aí, pessoal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde com vocês, beleza? E aí, vamos lá, olá, vamos arrumando aqui as coisas, deixa eu botar o Batman mais no centro aqui, vamos lá, beleza? Tudo bem, galera? Tudo bem? Boa tarde, ok? Mais um dia aqui para a gente se encontrar, para a gente trocar uma ideia. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo, todo mundo esteja feliz. Bom, vamos lá, né? Mais uma semana. E, com isso, mais estudo de redação para nós, beleza? Bom, galera, nessa reta final aí, né, de alguma maneira, uma reta final, eu vou falar com vocês sobre paralelismo hoje, tá? O que é isso? A gente teve 2 semanas aí de uma discussão bem interessante do ponto de vista temático, tá? Vocês escreveram, vocês produziram, vocês trouxeram umas questões super interessantes aí para nós. E aí eu vou falar agora com vocês sobre uma questão da escrita, da estrutura, que vai te ajudar muito na hora da redação, vai te ajudar muito na hora da interpretação de texto, certo? Então isso vai ser fundamental. E é uma coisa que às vezes passa ao largo, porque os alunos têm uma certa dificuldade de perceber, especialmente porque, cara, quando a gente fala de paralelismo na redação, a gente não está falando exatamente de um tipo de desvio, ou deixa eu ficar mais próximo aqui, que eu acho que a sombra fica melhor. A luz fica melhor. Eu não estou falando de um tipo de desvio, uma coisa assim evidente, na cara, nossa, que absurdo. Estou falando de uma coisa que é mais sutil, que às vezes o sentido ali está super claro, o sentido está super nítido, mas há algumas coisas que não batem. Tudo bem? Então vamos começar aqui pelo começo, vamos começar compartilhando a nossa telinha. Tá? Vamos lá, então, vamos lá. Então, aqui eu tenho... bom, vamos começar falando de paralelismo aí, né? Então, macroestrutura textual. Então, quando a gente fala de um texto, minha caneta não funciona. Gente, só um minutinho que minha caneta não quer funcionar. Tá? Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou falando aqui, né? O que é o paralelismo, né? Às vezes a gente pega ali uma redação, ganha ali um xizinho, né, uma bolinha vermelha, e aparece lá, tá, erro de paralelismo. O que é isso, no fim das contas? Né? O que é paralelismo na fila do pão? Paralelismo tem a ver com você manter as estruturas num nível de equivalência, certo? Vamos ver se agora já... Acho que eu vou ter que reiniciar aqui, só um minutinho. Tá? Então, num nível de equivalência. Como assim num nível de equivalência, Frajola? Já explico. A gente sabe que quando você vai escrever um texto, você não pode simplesmente... Você não pode... O Frajola apanhando horrores ali para esse negócio. Né? O zoom Frajola 0. Vamos lá. Não está arriscando. Espera aí. Então, vamos lá. O paralelismo tem a ver com harmonia textual, certo? Com uma equivalência textual, no sentido de que você vai manter dentro do seu texto ali um tipo de padrão de correspondência de estruturas, até para que o seu texto fique mais coerente, tá? Aí, abrimos papel agora. Então, vamos lá. Porque ficar sem escrever não rola. Então, o que é o paralelismo, no fim das contas? Vamos ao pincel preto aí. Tá? O paralelismo, a gente vai ver que ele tem a ver com a equivalência de estruturas. Beleza? E a primeira coisa que eu tenho que olhar, né, na hora da minha redação, é para a macroestrutura textual. O que é a macroestrutura, Frajola? É aquela parte ali da estrutura externa do meu texto. Tá? Ela tem que ter ali uma certa coerência, ela tem que ter uma certa harmonia. Então, quando a gente está escrevendo nosso texto, geralmente, o que a gente tem? A gente tem... Geralmente não, né? A gente vai ter que ter a introdução, a gente vai ter um primeiro desenvolvimento, a gente vai ter um segundo desenvolvimento, e a gente vai ter a conclusão. O que muda aqui, basicamente, é que eu vou ter, talvez, 3 desenvolvimentos, não sei, tá? Um desenvolvimento jamais, ok? E aí, olha só, o texto de vocês ele é avaliado desde a macroestrutura, a própria UNB fala isso, aspectos macroestruturais, até a microestrutura. E o que é essa microestrutura? É a parte interna do texto. Beleza? Então, por exemplo, quando a gente bate o olho num parágrafo, não, num texto, e vê que um parágrafo tem 3, o outro tem 8, o outro tem 12 linhas, tem algo errado. Certo? Tem algo errado. Porque o ideal,
ou é importante que se busque num texto de um vestibular, de uma redação, manter um nível de paralelismo. Mais uma vez, né? O que eu falei para vocês que é paralelismo? Paralelismo é equivalência, desde a estrutura macroestrutural. Desde a macroestrutura, perdão. Então, eu vou falar, né? A introdução às vezes é menor, a conclusão é menor também. Então, aqui eu tenho de 2 a 3 períodos, geralmente. 2 a 3 períodos, geralmente, mas tem introdução com um período só? Tem sim. Eu estou falando aqui do que seria o mais comum, né, o desejável. E aí, quando vem no desenvolvimento, a gente começa a manter uma estrutura de paralelismo. Onde que eu vejo isso e já começo a avaliar? Quando você chega lá no seu D1 e começa com um conectivo. Ó. Primeiramente, tal coisa. Além disso, no D2, outra coisa. Certo? Então, isso aqui ajuda a manter a coerência, certo? Por meio do paralelismo. Algo que lá no Enem é avaliado, né, com esse nome, mas que vale para qualquer redação, que é um projeto de texto. Aí, digamos, meninada, que você chegue aqui nesse primeiro, né, do seu D1, e você chegue lá, vamos colocar de verde. Aí, esse parágrafo aqui tenha, sei lá, 6 linhas. E esse aqui tenha 11 linhas. Digamos que você faça isso. Tem algo errado, não tem? Você está sendo incoerente. Incoerente. Tá? Incoerente. Então, por isso, a gente está falando de um certo tipo de espelhamento. Esses dois aqui, entre eles tem que rolar uma certa relação de espelhamento. Como assim espelhamento, Frajola? Pô, né, tentar ao máximo fazer os parágrafos ali próximos, simétricos. Tá? 3 a 4 períodos em um, 3 a 4 períodos em outro. Outra coisa, começar com conectivo. Às vezes a galera não coloca no primeiro parágrafo. Você vai ler o primeiro parágrafo, a galera já começou direto, aqui tá vazio. Aí no segundo tem, fala, ué, mas tá errado isso aí, ué. Entendeu? Por que um vai ter e o outro não vai ter? Isso é uma quebra de paralelismo. É uma quebra de equivalência, é uma quebra de simetria. Aí quando o professor chega lá e assinala paralelismo, ou erro de paralelismo, o aluno vai. Mas o que é esse negócio? O paralelismo, ele vai ser avaliado, ó, paralelismo, tá? Ele é penalizado, né? Penalizado. Ele é uma penalização tanto gramatical, tá? De você perder ponto, e se você for pensar no Enem, competência 1, como também uma penalização, vamos falar assim, semântica, porque ele pode trazer problemas ao seu texto, então sua nota vai baixar, certo? Sua nota vai baixar. Então, esse esqueleto do texto precisa estar muito bem observado. Muito bem observado por quê, Frajola? Para que vocês não caiam no risco de perder ponto por essas coisas, tá? Bom, deixa eu mostrar alguns exemplos aí para ver se fica mais claro para vocês o que é esse negócio de paralelismo e como às vezes ele passa por nós e que a gente nem veja, tá? Simbora. Olhemos para essas frases aqui, ó. É verdade que naquela época havia menos crianças abandonadas e os pais eram mais responsáveis. Frase número 1. Frase 2. Os cuidados com as crianças representam não só um bem para a sociedade, e é para que as famílias sejam felizes, sejam melhores, perdão. Frase 2. Maria tanto é professora e ainda tornou-se dançarina. 3. Funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. 4. Ok? Essas 4 frases aí, para muita gente, e não estranhe se você está de boa em relação a elas, são frases que passam assim, despercebido. Mas despercebido mesmo, tá? Então, o que vocês vão perceber, no fim das contas, cara? Que são frases... Olha essa primeira. É verdade que naquela época havia menos crianças abandonadas e os pais eram mais responsáveis. Acho que todos nós conseguimos imaginar essa frase aqui numa redação. Sei lá, sobre crianças, sobre abandono parental, sobre relações familiares, ou até crianças desaparecidas. Eu consigo imaginar tudo isso. Beleza? E eu vou olhar e vou falar, pô, tá ok. Pra mim, tá ok, tá de boa, tô entendendo, tá legal. Entretanto, eu vou perceber que nessa frase tem um probleminha. E esse problema é um problema de paralelismo, certo? É um erro de paralelismo. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês.
Então, eu tenho aqui, primeiramente, é verdade que... Então, deixa eu circular esse aqui. Naquela época, isso aqui é só uma marcação temporal, é verdade que havia. E aí, quando eu penso em relações de paralelismo, eu vou pensar em termos equivalentes, termos que servem ali para fazer uma equivalência de ideias, estabelecer noções paralelas, por aí vai. E aí eu vejo, meus caros, que eu tenho aqui em cima a palavra menos e eu tenho a palavra mais aqui embaixo. Tem a palavra menos, tem a palavra mais. E aí eu posso ficar pensando, mas eu costumo, às vezes, fazer num processo comparativo uma relação de né? Num processo comparativo, perdão, eu consigo fazer ali com mais e com menos. Rola sim, tá? Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Gostaria muito que vocês interagissem comigo, assim, minimamente. Vamos aqui nesse nosso grupinho, ver se vocês conseguem me dar um feedback. Esse menos que aqui está, havia menos crianças abandonadas e os pais eram mais responsáveis. Esse menos que aqui está, fala aí comigo, ele tem um sentido de quantidade ou de intensidade? Fala para mim, mesmo que você fale no chat aí que você não quer colocar sua carinha de pós-almoço para jogo aí. Fala para mim. Ele tem um sentido de intensidade ou de quantidade? Havia menos crianças abandonadas. Quantidade, né? Eu estou falando de tinha menos crianças, uma quantidade menor de crianças. Perfeito. Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Yasmin. Beleza? Só que aí eu chego lá embaixo e falo, havia menos crianças abandonadas e os pais eram mais responsáveis. Esse mais agora, ele é quantidade ou intensidade, galera? Esse aqui vocês me falaram que é quantidade. Ok? E esse de baixo? Agora é intensidade, né? Então vocês perceberam que eu estou estabelecendo uma comparação usando essas duas palavras que servem para fazer comparação, mas elas estão sendo empregadas com sentidos diferentes? Aí é ruim, né? Aí outra coisa, vocês percebem, deixa eu marcar de um laranja, meio horrível aqui, ó. Ô, cor feia laranja, né, gente? Você, ó, não, eu sei que o meu fundo aqui tem uma parede laranja, mas é por pouco tempo, tá? Ela vai ficar preta já já. Não, você gosta dessas cores muito, muito felizes assim? Não rola. Olha esse E aqui. Todo mundo lembra que o E é uma conjunção que indica o quê? Adição. É um conectivo aditivo. E se ele indica adição, é justamente para dizer que eu estou somando duas coisas que são equivalentes, perfeito? São termos coordenados. Então, aqui, só por esse pouquinho que eu falei para vocês, eu já consigo perceber como que há uma quebra de paralelismo. Certo? Justamente porque esses termos foram empregados, né, com sentidos diversos. Agora, vamos melhorar isso aqui. Vamos, né, melhorar no sentido assim, de entender um pouquinho melhor onde que está o erro. Vamos aqui para a nossa folha em branco. Né? A nossa frase é a seguinte. Ó. É verdade que naquela época havia... Vocês concordam comigo que ele fala que havia duas coisas, né? Tudo bem? Tá? Havia, primeira coisa, menos crianças. Mas ele está dizendo só que não tinha criança? Não, havia menos crianças abandonadas. Perfeito. Então, aqui está o menos. Após o menos, eu tenho a palavra crianças, que é um substantivo. E após a palavra crianças, eu tenho abandonadas, que é um adjetivo. Perfeito? Todo mundo me entende? Mas, eu estou deixando o chatzinho aberto aqui para a gente poder interagir, vocês poderem dar o ar da graça aí, tá? Agora, voltando lá, vamos corrigir o paralelismo? Havia menos crianças abandonadas e os pais eram mais responsáveis. Está errado isso aqui, né? Está errado. Porque, olha só, havia menos. Então, logo após o havia, eu tenho que ter, eu tinha o menos, eu tenho o menos em cima. E qual é a palavra que faz paralelismo com menos? Mais. Agora o professor deixou fácil para vocês. Corrija esse paralelismo aí para mim. É verdade que naquela época havia menos crianças abandonadas e, né, não posso esquecer desse E aqui no meio, mas o quê? Escrevem para mim. Escrevem para mim no chat, ou então deixe-me ouvir a voz de algum de vocês aí. Havia menos crianças abandonadas e
Quando eu falo os pais eram mais responsáveis, tá errado. A ideia do paralelismo aqui, por mais que eu entenda a ideia, tem um erro de construção. Vamos corrigir para mim aí. Ó. O professor já deu metade do caminho. E mais pais responsáveis? Isso, muito bem, muito bem. Foi a Ana Clara que falou comigo? Foi. Oi, querida, muito obrigado aí. Foi, Ó. professor. Mais pais responsáveis. E aí, vamos fazer aqui até uma equivalência nas cores. Ó, equivalente ao menos, mais. Crianças é substantivo, beleza? Pais é o quê? Substantivos. Abandonadas é adjetivo, não é? Responsáveis é o quê? Adjetivo. Então, agora eu corrigi o paralelismo. Sacaram? Nossa, professor, mas ia passar tipo mó despercebido. Eu sei. É delicado, não é algo assim óbvio, tá? É algo difícil. Não quero minimizar, não. Mas só para que vocês entendam como é preciso, na hora de escrever, estar atento até a isso. Ok? Porque vocês vão ver que não tem nenhum erro de concordância, não tem nenhum erro de vírgula, não tem nenhum erro de acentuação. Então, a princípio, você bate o olho e fala, ué, tá sussa, tá ok. E aí aparece o que a gente chama de paralelismo, para tirar o nosso sono. Nossa, por que vocês acham que eu falei na semana passada que quando o aluno acerta paralelismo, arrupeia, né, dizendo. O correto é arrepia, tá? Mas eu gosto de falar arrupeia porque eu gosto. Arrupeia até a sobrancelha do professor. Beleza? Porque é uma coisa mais difícil de ser feita, né? Então, isso é fazer paralelismo, é manter as estruturas em paralelo. Ainda mais quando elas são... Porque quando você coloca um ezinho no meio delas, o que você está dizendo para mim? Que elas são equivalentes. Certo? Equivalentes. Vamos pegar um exemplo bem simples de erro de paralelismo aqui para vocês verem isso. Né? Ó, é bem bobo. Estudar e trabalho elevam o ser humano. Essa frase tem um erro grosseiro de paralelismo. Por quê? Porque eu tenho o E ligando duas coisas. E o E tem que ligar duas coisas, são adição, duas coisas equivalentes. Estudar é verbo. Trabalho é substantivo. Então, ou eu escrevo estudo e trabalho, ou eu escrevo estudar e trabalhar. Os dois aqui não rola. Misturar os dois aqui não rola. Conseguiram entender mais ou menos o que é paralelismo? Assim, só para... Eu vou colocar mais alguns exemplos, algumas coisas, mas só para vocês entendam a sutileza do negócio. Certo? E aí, vamos lá, uma segunda frase aqui. Então, eu tenho menos crianças abandonadas e mais pais responsáveis. Tá? Ah, Frajola, podemos brincar? Eu vou provocar vocês. Digamos que eu queira, né? Digamos que eu queira fazer agora, manter o padrão de baixo. Digamos que eu queira fazer isso. Eu vou colocar aqui na próxima tela para vocês verem. Digamos que a minha frase fosse essa assim, ó. É verdade que naquela época... Não precisa naquela época, não. Tá aqui, ó. Havia menos crianças abandonadas, os pais eram mais responsáveis. Vou tirar o havia aqui agora, vou mexer. É verdade que os pais eram mais responsáveis. E agora eu quero, meninada, que vocês peguem a estrutura de cima, a das crianças, e coloquem numa fórmula paralela a essa daqui. É verdade que os pais eram mais responsáveis e... Como é que ficaria? Eu quero que você pegue essa parte aqui, ó, e corrija. Corrija assim, e adapte aquela lá. E as crianças eram menos abandonadas. Obrigado, Ana. E as crianças... Opa, deixa eu colocar de preto. E as crianças eram menos abandonadas. Sabe onde é que vocês já cansaram de ver esse tipo de coisa, além da redação de vocês? Aquelas questões de reescritura de texto da UNB, saca? Vocês já viram isso aí demais, não já?
Demais da conta. Demais. Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Beleza? Bom, então, são duas possibilidades. Aí, olha só, frase número 2. Os cuidados com as crianças representam não só um bem para a sociedade e é para que as famílias sejam melhores. Talvez alguns de vocês aí tenha visto que aqui está meio zoado, né? Que deveria ser o são. Mas, cara, tem outra coisa aqui que eu quero mencionar com vocês. Na redação de vocês, vocês sabem que a gente usa muito essa estrutura aqui, ó. O não só. Quem é que costuma ser o companheiro do não só aí, galera? Não só, mas também, né? Ou não só, como também. A gente não usa isso na redação? Usa. Usa. A gente usa isso na redação, certo? Isso é para fazer paralelismo, né? Não só uma coisa, mas também outra. Então eu vou... Deixa eu só fechar o chatzinho aqui. Então quando eu faço os cuidados com as crianças representam não só um bem para, né, a sociedade, só que, pô, aí veio aqui, e são, ou e é, para que as famílias sejam melhores. Está zoado isso aqui. Entendeu? Eles representam não só um bem para a sociedade, mas também, né, aí a vírgula é só antes, não tem vírgula depois, mas também, ó, vamos corrigir, uma melhoria para as famílias. Todo mundo de acordo, não? Ele representa não só uma coisa, como não só outra coisa. Tem artigo... Deixa eu pegar um negócio de outra cor aqui. Pegar um roxo. Ó, um bem, uma melhoria. Bem aqui substantivado, melhoria aqui substantivado. Para alguém, para alguém. Certo? Então, isso é o paralelismo. Quando a UNB vier com aqueles papos lá para vocês de, olha, o trecho tal pode ser reescrito sem que haja prejuízo gramatical, fica de olho nisso aqui. Porque vocês estão percebendo que nenhum desses casos, digamos que fossem duas frases de redação, tá? Vocês, em nenhuma delas, estão tendo problema com clareza. Vocês entendem isso? Que eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo. Perfeitamente. Mas mesmo assim você vai perder ponto. Mas professor, que crueldade. Pois é, cara. Que não adianta só a gente ser entendido. É preciso estar atento a determinadas regras. São eles que dão as cartas do jogo, né, gente? Então a gente não tem muito o que fazer. Perfeito? Tudo bem? Agora aqui embaixo está mais tranquilo, né? Maria tanto é professora e ainda tornou-se dançarina. Não, que mané ainda? Deixa eu tirar isso aqui. Maria, tanto, qual que é a forma que a gente usa para fazer o paralelismo com tanto? Quanto. Tanto é professora, quanto é dançarina. Certo? É assim que a gente faz. Temos interações, ou quanto aí, né? Então, isso mesmo, uma forma comum de paralelismo é o tanto quanto. Tá? Eu posso fazer esse joguinho aí. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Vou deixar aqui. Certo? Então, tanto quanto. Aí, cogito paralelismo. Funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. Ó, você tem que ficar muito atento ao uso do E, né? Como a gente sabe, o E é adição. Então, quem cogita? Cogita algo. Beleza. Então, cogita é VTD. Então, cogitam uma coisa e cogitam outra coisa. Então, eles cogitam uma nova greve e cogitam, o correto ficaria assim, ó, um isolamento do governador. O correto seria assim. Tá? O correto seria assim. Credo, professor, eu achei feio. Beleza, muda. Adapta. Mas aqui eu estou colocando para você pensando na correção de um paralelismo. Eu não posso ter, já que eles são complementos do mesmo verbo, eu não posso ter um que é substantivo e o outro que é verbo. Não posso ter isso. Ou os dois são verbos, ou os dois são substantivos. Ou tem artigo nos dois, ou não tem artigo em nenhum. Isso é paralelismo. Tá? Isso na redação não pode passar despercebido por nós. Mas assim, nunca,
Jamais. Tá? E acredita que eu estou até numa parte meio fácil. Tá? É sutil mesmo e tudo. E ainda mais, cara, a gente sabe que a gente está ali pleiteando cursos muito concorridos e tudo. Então, isso aqui é aquele diferencial que vai fazer você passar na frente do seu concorrente. Afinal, eu estou aqui explicando isso para vocês e o seu concorrente está moscando lá. Beleza? Bom, vamos lá. Já falei dessas coisinhas todas aqui. Vamos lá, alguns tipos, né? Alguns tipos de paralelismo. Vamos dar nomes aos bois. O paralelismo. O que é paralelismo, Frajola? Corresponde a uma relação de equivalência entre dois ou mais elementos. É uma equivalência estrutural. Tá? Uma equivalência de estruturas. Ele pode ser paralelismo sintático. A galera separa morfológico, sintático, semântico e sonoro rítmico. Para a redação, interessa muito o sintático e o semântico. Tá? Vamos pegar essa frase aí, cara. Você abre autojornais e você vai ver frases como essa daqui. MEC prevê mudar a data do Enem e melhorias no sistema de avaliação. Cara, se eu colocar isso aqui para metade dos jornalistas do Brasil, quiçá do mundo, eles vão marcar isso aí como correto. Sem sombra de dúvida. Vamos falar, não tem nada de errado. Mais uma vez. Eu leio, eu entendo, a informação está clara, beleza. Mas aí a gente cai no bendito do paralelismo. Porque o MEC prevê mudar algo, certo? Ele prevê, né? Ele prevê algo. Ele prevê mudar a data do Enem. E aí eu tenho aqui, ó, primeiro complemento. Mudar a data do Enem. E ele prevê melhorias no sistema de avaliação. Tenho duas coisas. Quem prevê, prevê algo. Isso aqui é um VTD. Só que me deixem aí, né, dar uma adentrada no terreno da nossa linda e maravilhosa Silvia Tominaga. Rapidinho. Cara, mudar é verbo. Melhorias é substantivo. Quando você coloca o E entre os dois, você está falando para mim que eles são iguais. Então, você está criando uma equivalência estrutural entre estruturas diferentes. Entendeu? Então, isso é uma quebra de paralelismo. Vamos lá. Como é que a gente pode corrigir isso? Me ajudem. Vamos lá. Eu quero conversar hoje. Eu quero interação. Eu quero trocar ideia. Como é que a gente pode corrigir isso? Já fez besteira. Vamos lá. O MEC prevê mudar a data do Enem e... Como é que eu posso corrigir? Caminho mais fácil. Se mudar é verbo, me dá um verbo aí que equivale a melhorias. Gente, fala comigo. Alô? Valeu, Ana. Melhorar. Melhorar o sistema. É assim que eu corrigiria. Ou, se eu quiser manter o substantivo melhorias e colocar um substantivo lá atrás, vai ficar como? O MEC prevê mudança, né, na data e melhorias no sistema. Tá? Isso aqui passa, mas assim, passa fácil por nós, cara. Passa fácil. É muito comum mesmo. Tá? E não é pra gente se enrolar nisso, não. Bom, dois tipos de paralelismo que mais importam para nós. Meus caros e minhas caras, nesse tempo aí que eu dou aula, eu acho que talvez o exemplo que eu mais, assim, que a galera mais... gente, perdão, é só porque eu tô tomando um antialérgico, ele me dá muito sono. Perdão, fecha esse parênteses aí. Eu vi, né, esse exemplo aqui é um dos exemplos que a galera mais se atrapalha na hora de julgar. Eu escrevo no quadro a frase, vi e gostei do filme. Os alunos olham e falam, tá, ok, tá de boa. Certo? Qual o problema da frase? Nenhum. Certo? Nenhum. Tá claro, tá tranquilo. Pergunto, galera, qual o erro da frase? Aqui, os alunos olham, ué, e tem erro? E tem erro? Pior que tem, né? Porque aqui a gente caiu num probleminha sintático sério. Já que... Vou pegar uma cor mais gritante aqui. Vou pegar um roxo.
Quem vê, vê alguma coisa. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o que, que vocês acabaram fazendo? O que, que a gente acabou fazendo, perdão? A gente acabou usando o mesmo objeto para verbos com transitividades diferentes. Não pode fazer isso. Se eles têm transitividade diferente, ou se eles têm regência diferente, cada um tem que ter o seu complemento. Então, vi, gostei do filme não rola, porque a forma correta seria a seguinte: vi o filme e gostei dele. Certo? Porque quem vê, vê algo. Quem gosta, gosta de algo. Eu não misturei mais VTD com VTI. Ah, Frajola, mas digamos que fosse o verbo assistir. Aqui, ó. Eita, foi mal, fiz besteira. Digamos que fosse o verbo assistir. E eu escrevesse assim, ó. Assisti e gostei do filme. Daria de boa, Frajola, porque eu assisti no sentido de ver é VTI. E o gostei é VTI também. Não se trata só disso, meninada. Se trata do fato de que quem assiste, assiste a, quem gosta, gosta de. Você não pode misturar essas preposições. Jamais. Jamais mesmo. Então é preciso que cada um tenha o seu. E, cara, na redação isso tem passado, ó, horrores. Tá? A gente vai ver uns exemplos de redação mais já, podem ficar tranquilos. Beleza? Então é preciso estar atento a isso. Não é só pela transitividade, é pela preposição. Tudo bem? Aqui, ó, quanto mais estudamos, as chances de passar aumentam. Pô, quem é que vai discordar dessa frase legal aqui? Quem é que vai? Tá? Quanto mais estudamos, as chances de passar aumentam. Então, velho, quanto mais uma coisa, mais outra. Agora, essa daqui eu vou pedir encarecidamente mesmo, para vocês pensarem com o coração e me dizerem como que eu poderia corrigir o paralelismo dessa frase. Quanto mais estudamos, vírgula, mais tempo para vocês aí. Tempo para escrever. Não é tão simples, não é tão simples, não. Não é só colocar o mais ali, não. Quanto mais estudamos, vírgula, mais alguém. Gente, eu vou aí dar um cascudo em vocês, puxar a orelha de vocês aí. Falar, acorda! Frajola, eu não sei, Frajola, eu não sei. Conversa comigo, né? Não, Ana, não. Aí você só colocou no singular. A gente vai ter que mexer numa outra coisa. Olha aqui, ó. É nesse amarelo último aí que eu circulei, que eu grifei, que a gente vai ter que mexer em algo semelhante, na verdade. A gente tem que fazer uma coisa semelhante. Quanto mais estudamos, primeira pessoa do plural, mais Olha aí, tô parecendo aqueles programas do Silvio Santos lá, que ele fica dando a dica pra galera, assim. Quanto mais estudamos, mais aumentamos as chances de passar. Quanto mais estudamos, mais aumentamos as chances de passar. Ora, se na primeira frase o verbo está na primeira pessoa do plural, na segunda o verbo vai ter que estar na primeira pessoa do plural. Elas não são equivalentes? Certo? É assim que funciona. É assim que a gente mexe com esse tal desse moço aí chamado paralelismo. Beleza? Isso tudo pensando no chamado paralelismo sintático. Só que a gente também tem o paralelismo semântico. E o paralelismo semântico é quando você faz, ou quando você quebra, né,
O que é campo semântico, Frajola? É quando você tem palavras do mesmo campo de significado. Só que às vezes você escreve umas frases, você coloca palavras de campos distintos. Distintos mesmo. Tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Quando você tem aqui, ó, paralelismo semântico, o Brás Cubas, né? Fala assim, ó, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Aqui você tem uma quebra de paralelismo. Por quê, Frajola? Porque ele associa algo do campo temporal, cronológico, a algo do campo financeiro. Estabelece uma... Né? Não tem como você medir isso. É óbvio que o Machado, que não erra, o Machado não erra, lembra disso. O Machado é Deus. Isso aqui é intencional, isso aqui é para reforçar a ironia. Tá? Ironia. Quando você fala, por exemplo, quando você fala, por exemplo, que alguém troca de namorado igual troca de roupa, você já ouviu essa frase, né? Ah, mas fulana troca de namorado igual troca de roupa. Né? Cara, roupa e namorado aí não são equivalentes. Não são. Mas a gente usa. Né? E é com o objetivo para passar uma determinada mensagem. Né? Quando eu digo que alguém troca de namorado igual troca de roupa, é para dizer a facilidade com que aquilo acontece. Então você aproxima campos distintos para fazer uma crítica. E é preciso reconhecer isso, porque isso é questão de prova. Beleza? Então, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Isso aqui está. Beleza? Bom, passando mais ou menos adiante aí. Vamos pensar aqui em alguns exemplos. Nossa, quanta folha em branco aqui. Olha aqui, né, numa estrutura mais clara, para a gente poder entender. Falava-se, fala de alguma coisa, né? Falava-se de alguma coisa. Então, falava-se da chamada dos conservadores ao poder e da dissolução da Câmara. Da dissolução da Câmara. Então, falava-se de uma coisa e de outra coisa. Perfeito. É assim que a gente constrói visualmente essa questão do paralelismo aí para vocês não se atrapalharem, não se enrolarem. Tudo bem? Beleza? Bom, aqui tem os principais tipos de paralelismo. Antes de eu falar desses principais tipos de paralelismo, deixa eu pensar aqui com vocês um exemplo, sei lá, vamos pensar numa redação aqui, né? Digamos que eu penso naquela redação estilo Enem. Aí eu falo assim, ó, cabe ao Estado monitorar, vamos pensar aqui numa coisa aleatória, assim, monitorar as fronteiras, aí por meio da instalação de postos avançados de vigilância, vírgula, além do estabelecimento de normas de imigração mais rígidas, a fim de garantir... não, deixa eu melhorar aqui. Deixa eu melhorar isso aqui para ficar melhor ainda para vocês, né? Normas de... Vou nem colocar normas de controle. Normas de controle mais rígidas. Tanto para pessoas e também produtos, a fim de garantir maior segurança ao país. Então, digamos que eu esteja falando aqui de tráfico, de imigração ilegal, sabe? Um tantão de coisa, digamos que eu esteja falando disso aqui.
Então eu pego lá, digamos que eu faça uma redação, uma propostazinha, que vale para o Enem, mas vale para o UNB também. Então cabe ao Estado monitorar as fronteiras por meio da instalação de postos avançados de vigilância, além do estabelecimento de normas de controle mais rígidas, tanto para pessoas e também para produtos, tá? A fim de garantir maior segurança ao país. Mano, isso aqui para muita gente passaria, fácil. Mas assim, muito fácil. E qual que é o problema de construções como essa, Frajola? É porque eu coloco entre os termos aí, entre a continuação, uma intercalação. E aí eu crio um distanciamento. Então, entre o monitorar e olha que eu coloquei a expressão além de. Né? O além de é como se fosse além disso, e soma, né? Soma. E aí, como tem esse meio aí intercalando, ou seja, como tem esse meio quebrando, isso às vezes pode me confundir. E aí eu não percebo que lá em cima eu botei um verbo, ou seja, cabe ao Estado monitorar. Só que eu não estou dizendo só que cabe ao Estado monitorar. Também estou dizendo que cabe ao Estado o estabelecimento de normas de controle. Só que monitorar é verbo, estabelecimento é substantivo. Então eu estou quebrando o paralelismo. Mesmo que... Cara, toda vez que eu não vou escrever redação estilo Enem, ele fala, nossa, mas eu preenchi todos os espaços, eu coloquei todos os elementos da proposta, por que não contou? Velho, não é só isso. Tá? Isso aqui não é garantia. Tá aqui, basicamente, uma proposta completa. Poderia só melhorar o agente. Eu não quis me alongar, certo? Então, vocês percebem que aqui eu estou construindo uma lógica, só que ela, apesar de estar clara, tem problema de paralelismo. Porque eu tenho monitorar, eu tenho estabelecimento, que são coisas tão equivalentes, e eu tenho depois garantir. Então, como é que eu corrigiria tudo isso? Ou eu falo que cabe ao Estado monitorar, além de estabelecer normas de controle mais rígidos, tanto para pessoas, ou eu coloco como também, ou eu coloco quanto. Certo? Tanto para pessoas quanto para produtos, a fim de garantir maior segurança ao país. Beleza? Então, eu corrigiria desse modo. Se por um acaso eu falasse, olha, não curto o verbo, quero deixar tudo substantivo, então cabe ao Estado, vamos de verde, cabe ao Estado o monitoramento das fronteiras, além do estabelecimento de normas de controle ou das normas de controle mais rígidas, tanto para pessoas quanto para produtos, a fim da garantia de maior segurança. Sacaram? Então, caramba, professor, vocês são tudo paranoicos. Quando vocês corrigem nossas redações, vocês olham tudo isso. Olhamos. Olhamos. E quem já teve redação corrigida aí por mim sabe que é isso mesmo. Tá? Porque assim é que é. A gente tem que sempre se preparar para o melhor corretor. Sempre. Tá? Sempre. Então, mais uma vez, ideias estão aí? Estão. A gente tem ideia pra caramba, vocês viram que a gente viu repertório, a gente viu tanta de coisa. Ainda vai terminar de ver, vou falar de carta, vou falar de artigo de opinião, vou falar dessas coisinhas todas nesse final. Só que se a gente não dominar a escrita, cara, de nada, isso tudo vai ser inútil. Entendeu? Isso tudo vai ser inútil. Porque a gente, né, a banca vai, se ela subir a régua mais um pouquinho, nós estamos lascados. E a gente não pode vacilar. Beleza? Bom, vamos lá. Tipos de paralelismos mais frequentes e mais comuns, tá? Primeiro, o Enem, né? Ele conseguiu transformar-se no comandante das Forças Armadas e no homem forte do governo. Então, conseguiu transformar-se numa coisa, né? No homem. Então, o E está aqui estabelecendo isso. Não adianta tomar atitudes radicais, nem fazer de conta que o problema não existe. Não adianta tomar atitudes, não adianta nem, né, adianta fazer de conta. Paralelismo também, tá?
Não só, mas também, clássico aí para vocês, né? Que a gente usa muito na redação. O projeto não só será aprovado, mas também posto em prática imediatamente. Comentário importante sobre pontuação. Corrigindo algumas redações por aí, eu tenho visto que a galera está botando uma vírgula bem aqui, tá? Essa vírgula não existe. Mas também a vírgula é antes. Não tem essa vírgula aqui não. Por favor, tá? Por favor, fique atento. Não estou, ó, mais aí, ó. Não estou descontente com seu desempenho, mas com sua arrogância. Tá? Então, conectivo adversativo também servindo para fazer o paralelismo. Tá? O governo ou se torna racional ou se destrói de vez. Ó. Então, ou ser alguma coisa ou ser outra coisa. Isso é paralelismo. Outros mais frequentes, tanto quanto. Estamos questionando tanto seu modo de ver os problemas, quanto sua forma de solucionar os problemas, solucioná-los. A vírgula aqui é facultativa, beleza? Fica essa menção para vocês. Você deve, isto é, ou seja, né, que são expressões retificadoras. Você devia estar preocupado com o seu futuro. Isto é, com a sua sobrevivência. Tá? Esclarecendo. Letra G tem uma coisa muito legal que os alunos têm medo de usar, mas pode usar sim. Tá? É um recurso de argumentação interessante. E também de coesão. O uso de orações justapostas. O que são orações justapostas, Frajola? São orações que não têm conectivo. Olha só. O governo até agora não apresentou nenhum plano para erradicar a miséria, não criou nenhum programa de emprego, não destinou os recursos necessários para a educação e a saúde. É uma frase que você pode até gravar, porque vale para esse governo e para tantos outros. Beleza? Então, quando você vai falando tudo isso sem pausa, é como se você estivesse falando sem fôlego ali, né? Você está subindo o tom. A gente pode falar isso na escrita. E os tempos verbais. Se todos comparecessem, é uma hipótese, ou seja, se tivesse acontecido, a festa ocorreria. Possibilidade, futuro do pretérito. Agora, quando eu tenho certeza, se todos comparecerem, a festa ocorrerá. Condição, futuro. Tá? Isso aqui tem muito a ver com aquelas questões de reescritura da UNB. Nesse caso, especificamente, a gente chama isso aqui de correlação verbal. Silvia Maravilhosa deve ter falado disso, mas vai comentar mais alguma coisa na parte de revisão. Beleza? Bom, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de redações. Tem mais à frente, tá? E aí eu quero olhar com vocês algumas dessas coisinhas. Ok? Então, redações aqui que são especificamente, nesse caso, do Enem. Mas tem uma outra ali na frente que não é. Então, digamos assim. Diariamente, vamos ler. Vemos notícias que tratam do problema do uso indevido de dados pessoais dos usuários e a falta de leis que regulem as empresas que exploram esses dados. Bom, diariamente vemos alguma coisa. Então, quem vê, vê algo. Se a gente for separar isso aqui, cara, a gente vê notícias, certo? E aí todo esse bloco seguinte modifica notícias, é uma oração adjetiva restritiva. A gente pode falar isso, tá? Vemos notícias que tratam do problema do uso indevido de dados pessoais dos usuários. E a falta, aí é que tá, cara. Eu tenho um núcleo que é notícias. Tenho esse E ligando essas duas coisas, ligando aqui termos. Aí a minha pergunta é, a gente, né, ou nós vemos notícias e a falta de leis? O que vocês acham que eles estão dizendo aqui? Aí eu vou ser até mais econômico com vocês para ver se vocês ainda estão aí, não dormiram, não me abandonaram. Vemos notícias e vemos a falta de leis, ou vemos notícias que tratam do problema do uso indevido de dados, né? Notícias que tratam do problema. Não, desculpa, deixa eu colocar isso de uma maneira mais clara para vocês aqui. Tá? Eu vou até escrever embaixo para ter mais espaço. Então, tem a opção número 1 e tem a opção número 2. Ó. Vemos notícias do problema do uso e como se fosse assim, do problema que está implícito
da falta de leis. Eu vou chamar isso aqui de opção número 2. Galera, o que vocês acham que a pessoa que escreveu quis dizer? O que está mais em 1 ou o que está mais em 2? O que está em 1 ou o que está em 2? Ó, facilitei, velho. Facilitei. Fala com o Frajola aqui, gente. É sexta-feira, velho. Por favor. Dá uma inteirada aí. Uma interagida, melhor dizendo. Vocês acham que faz mais sentido que ela queira dizer o que eu botei em 1 ou que ela colocou em 2, ou que eu coloquei em 2, no número 2? Gente, Ana Clara, me ajuda, Ana Paula. Vou fazer chamada com vocês aí. A Ana respondeu aqui que acha que é a 2. Alguém discorda? Né? Porque faz mais sentido essa 2 mesmo, porque não dá para pensar que diariamente vemos a falta de leis que regulam. Não. Diariamente vemos notícias que tratam desse problema e quando a gente vê essas notícias, a gente também se depara com a falta de leis, né, que regulem essas empresas. Entendeu? Sempre vem isso. Ah, surgiu, cara, olha o tanto que a internet tem sido terra sem lei aí. Olha o tanto que a gente tem discutido se ações manifestas na internet devem ser julgadas, devem ser equiparadas, devem ser entendidas, colocadas como equivalentes a ações no mundo real, digamos assim. Entendeu? Então é muito mais lógico entender... Obrigado, meninas. É muito mais lógico entender que o que ele fala aqui é que a gente vê, no fim das contas, notícias que tratam do problema do uso indevido de dados dos usuários e da falta de leis que regulem, né, as empresas que exploram esses dados. Então, faltam essas duas coisas, né? Tá? O uso do, né, o problema aqui, na verdade, esse falta de leis vai se referir a problema. Não havemos, certo? Então, essa número 1 aqui não rola. A de baixo vai ser mais de boa. Os usuários da internet fazem muitas coisas na internet, que é a pessoa repetindo lá, como conversar com amigos, pagamento de contas e inscrição no Enem. Isso aqui é a pessoa escrevendo no Enem querendo fazer uma média. Só que aí ela começou uma enumeração com verbo, depois veio o substantivo, substantivo. Tá errado. Vamos corrigir esse negócio. Os usuários da internet fazem muitas coisas na internet, como conversa com amigos, pagamento de contas ou inscrição no Enem. Ou, se eu quiser manter o verbo, conversar com amigos, pagar contas e inscrever-se. Esse é o verbo. Inscrever-se no Enem. Tá? Então, cara, isso passa e passa assim com uma facilidade muito, muito grande. Então, gostaria que a gente ficasse atento a esse negócio. Para poder ver isso um pouquinho melhor numa redação, eu trouxe alguns trechos aqui de uma redação da FUVEST. Tá? Uma redação bacana, muito bem escrita, mas que vai trazer aqui alguns probleminhas que a gente vai analisar juntos. Tá? Bom, primeiro exemplo aí tem a seguinte frase: entretanto, vírgula, e aí a dica, ó gente, toda vez que começar a frase com conectivo, entretanto, contudo, tirando mas, entretanto, contudo, porém, por conseguinte, portanto, vírgula depois. Tá? Entretanto, enquanto muitos árabes lutam por seus direitos políticos, o mundo ocidental parece ter descartado tal conquista. Tá? Então, enquanto acontece uma coisa, vírgula, acontece outra. A lógica é essa aqui. Enquanto acontece uma coisa, acontece outra. Esse é o paralelismo. Vamos ver se tem algum problema? Olha só. Enquanto muitos árabes lutam, tá, por seus direitos políticos, lutam por algo, o mundo ocidental parece ter descartado tal conquista. Então, vamos focar só nos verbos aqui. Ó. Lutam, parece ter descartado. Aí, o que vocês percebem? São as estruturas equivalentes, só que na primeira eu tenho um verbo, na segunda eu tenho 3 verbos. Para que isso? Então, aqui existe uma quebra de paralelismo.
se eu quisesse corrigir, assim, bem ao pé da letra, seria: enquanto muitos árabes lutam por seus direitos, o mundo ocidental descarta tal conquista. Agora, meninada, me ouçam aí, né? Vocês concordam comigo que quando eu falo que uma coisa é eu falar que o mundo parece ter descartado, outra coisa é eu falar que ele descarta? Vocês entendem isso? Né? O segundo aí, quando eu falo que ele descarta, eu estou sendo mais certo, estou dando mais certeza. Né? Então, muda o sentido. Muda o sentido. Aqui não é nem para dizer o que está certo e o que está errado, não. Você só está dizendo coisas diferentes. Vocês vão concordar comigo também que o uso desse parece aí ajuda a deixar a argumentação menos generalizante? Eu falo, olha, parece ter descartado. Eu não sou dono da verdade. Eu já falei para vocês na redação o quanto que é importante você falar, olha, muitas vezes, com frequência, ao que parece, tudo bem? Né? As ações do governo, né, quanto às questões ambientais demonstram, né, um aparente descompromisso, ou aparentam um descompromisso com o meio ambiente. Ok? Né? As ações indicam isso, então estou fazendo uma reflexão. Ah, professor, pode usar isso na redação? Pode, não só pode, como deve. E aí vocês vão ver o seguinte, que aqui houve uma quebra de paralelismo, olha o item da UNB sendo formado aí. Há uma quebra de paralelismo, porém essa quebra é intencional, porque ela vem contribuir para a argumentação, ou seja, para deixar mais clara a ideia que a pessoa quer passar. Percebem isso? Porque no primeiro lutam, né? Eu não posso falar enquanto muitos árabes parecem lutar. Não, isso está mais evidente. No Ocidente parece o oposto. Entendeu? Até para a gente não ser muito dono da verdade. Para a gente não achar muito assim, as coisas são muito preto no branco. Beleza? E aí na número 2, desculpa, elas preferem abortar qualquer embrião político dentro delas e substituí-lo por forças não políticas voláteis. Então aqui preferiram uma coisa a outra, mas aqui usou só como VTD, preferem abortar uma coisa e substituir essa coisa, tá? Então tá aqui retomado por forças não políticas voláteis. Então aqui tá okzaço aqui o texto da pessoa lá na redação. Agora olha essa 3. Cabeçudo. Prefere, não. Prefere trocar o indispensável, a política, pelo dispensável e supérfluo, simbolizados em seu ávido desejo de consumir. Falando sobre consumo, isso, aquilo, outro, e aí a pessoa fez uma coisa muito legal. Deixa eu mudar a cor do pincel aqui, vai ficar verdinho. Ela colocou uma coisa entre parênteses para explicar. Prefere trocar o indispensável. O que é o indispensável? A política. Você poderia também ter colocado entre vírgulas ou entre travessões. Pelo dispensável e supérfluo, simbolizado aqui, ó, simbolizados em seu ávido desejo de consumir. Qual que é o problema aqui, galera? O que o Frajola está sinalizando de erro aqui, de que está problemático? No primeiro caso, você tem entre parênteses apenas um substantivo. No segundo caso, você tem uma oração reduzida inteira. Aí não dá. Tá? Então, como que eu corrijo isso? Prefere trocar o indispensável, a política, pelo dispensável e supérfluo, simbolizado seu ávido desejo de consumir, que pode virar simplesmente o consumo. Menos é mais, lembra disso? Frajola cansou de falar isso para vocês. Cansou de falar. Menos é mais. Menos é mais. Certo? E estava aí resolvido. Lindão. Perfeitinho. Tá? O homem moderno demonstra sua descrença em um senso coletivo que batalha por um ideal e objetiva mudar a sociedade. Galera, quando vocês fazem essa sequência assim com o que, é importante que ele seja colocado em todos, tá? Até porque ele aqui é pronome relativo. Todo mundo lembra do que como pronome relativo? Frajola, quando que o que é pronome relativo, Frajola? Ele é pronome relativo quando ele pode ser substituído por
o qual, a qual e blá, blá, blá. Tá? Então, o homem moderno demonstra sua descrença em um senso coletivo, o qual batalha por um ideal e que objetiva mudar a sociedade. Beleza? E o qual objetiva mudar a sociedade. Então, aqui você manteria os dois. Pergunta. Tá? Eu poderia trocar esses dois aí. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, deixar o primeiro que e no segundo caso colocar o qual. Pergunta. Vamos lá, fala comigo. Eu sei que vocês estão tímidos, mas rola. Fala aí, sim ou não? Poderia? Ali naquele exemplo que eu dei? Poderia colocar ali, ó. Que batalha por um ideal e o qual objetiva mudar a sociedade. Sim ou não? Fala comigo. Ó, o Cauê deu sinal de vida aí. E aí, Cauê, beleza, mano? Acho que sim. Yasmin acha que sim também. Quem dá mais? Ainda mais. Alguém acha que não aí, só para ter uma briga? Vamos lá. Nesse caso aqui, galera, nesse caso não dá, tá? Ou eu coloco o qual, que eu vou marcar aqui de azul, ou eu coloco o que está de amarelo, tá? Justamente para manter o tema da nossa aula de hoje. Qual que é o tema da nossa aula de hoje? Paralelismo, certo? Né? Mais uma vez, não é que o que, quando é pronome relativo, não pode ser utilizado pelo qual. O que eu quero dizer é que, como aqui a gente está numa estrutura de enumeração, né? Olha o e aqui no meio. Aí eu preciso manter. Oi, preciso manter esse padrão. Fale, querida. Tipo, ó, um senso coletivo, aí tá, o qual batalha por um ideal, aí seria e o qual, ou tipo, corta esse e só o qual objetiva? Não, e o qual, igual você falou. E o qual? E o qual, isso. Porque o e tá separado, né? Fica Entendi. super esquisito, mas assim, Fica. seria assim, tá? Por isso que é melhor deixar o quê, tá, Ana? Por isso que é melhor deixar o quê. Tá. Tá? Mas eu Beleza. acho que tem muito o que no meu texto. Mas nessa situação aqui, em especial, quando você quiser falar assim, uma coisa, que uma coisa e que outra coisa. Cara, mantenha o que, por favor. Tá. É melhor para você. Beleza. Tá? Obrigada. Beleza? De nada. E aí, essa número 5. Nesta, milhares de pessoas lutaram pelos seus direitos e exigiam algo que muitos parecem ter esquecido, participação política. Aí, cara, vocês já tiveram aula de verbo com a dona Silvia, que eu sei, né? Vocês sabem que verbo é uma coisa que a gente tem que gravar, levar para a vida. Baixa lá o aplicativozinho de conjugação verbal, tenha no celular, tá? Porque verbo é vida, é necessidade para tudo. Lutaram, muitas pessoas, milhares de pessoas lutaram, pretérito perfeito, ação concluída. E exigiam pretérito imperfeito, aí não dá. Se eles lutaram, quer dizer que eles exigiram, AM, né? Ó, AM aqui. Ou, para ficar mais claro, RAM aqui, RAM aqui. Ok? Então, isso é manter o paralelismo, a correlação verbal. Não desenrolemos nesse sentido. Não mesmo. Tá? Gente, eu estou continuando aqui, mas se por um acaso alguém tiver dúvida, me fala, tá? Ok? Então, mais algumas frases. Estávamos receosos de um governo que fosse incompetente e autoritário. Nossos receios se confirmaram. Né? Posso simplificar isso? Posso. Estávamos receosos de um governo incompetente e autoritário. Você pode, por exemplo, abrir mão do verbo. Tá? Os problemas gerados cresciam cada vez mais, como também minha família compartilharia desse conflito infernal. Aqui eu tenho um problema, né? Porque os problemas gerados cresciam. Tá? Eles cresciam. Eu crescia, tu crescia, eles cresciam. Tá? Então, aí, como também minha família compartilhava. Pretérito imperfeito desse conflito infernal. Né? Tá? Essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe fornece os meios de subsistência e de
produzir, né? Na verdade, seria de subsistência e de produção. E aqui tem uns erros de paralelismo mais comum também, né? Às vezes a galera abre a discussão com por um lado. Mas como que tem o por um lado se não tem o por outro lado? Hein, povo? Vocês entendem isso? Se tem por um lado, fixa o homem no campo. Mais, vírgula, mais, vírgula, por outro, vírgula, não lhe fornece os meios de subsistência e de produção. Certo? Jola, Oi. poderia, tipo, não ter esse mais e só por outro não lhe fornece os meios? Ou tem que ter esse mais? Vamos dar uma olhada aqui, né? Por um lado, fixa o homem no campo, por outro, não lhe fornece os meios de subsistência. Olha só, Ana, é melhor com mais, porque às vezes você pode usar o por um lado e por um outro lado apenas como, não exatamente como oposição, entendeu? Uhum. Tá? Sim. Porque o mais é importante para destacar aqui que é uma oposição, que é um contraste. Sim. Né? Uhum. Eu falo, olha, por um lado eu faço isso, por outro, eu posso falar de ações que são simultâneas, não sei o quê, e tudo por aí vai, né? Mas para reforçar essa ideia de oposição, acho que o mas aqui seria importante. Entendi. Tá? Uhum. Beleza? Obrigada. Top. Agora tem uma outra coisa que foi um erro de digitação. Esse por um lado é sem vírgula depois aqui, tá? Tá? Por um lado, fixa o homem no campo, mas por outro fica entre vírgulas porque ele está depois do mas, né? Ele está entre o mas e a frase. Tá? Ele está deslocado. Não é nem deslocado, ele está intercalado. É assim que a gente fala. Beleza? Tudo bem? Bom, será que a gente consegue fazer aqui uma questãozinha rápida? Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Tá? Vamos lá. Assinale o seguinte segmento em que há um erro de paralelismo sintático. Estão participando da operação em Barreto cerca de 18 auditores da Receita. Ainda fazem parte da equipe especialistas em programas de computadores para acessar arquivos que possam conter dados importantes nas empresas. Algum erro aí? Vocês acham que está de boa? Vocês acham que essa parte aí está... Vamos fazer um bate-bola aqui rapidão. Vou deixar o chat aberto e aí vocês colocam aí um ok para cada alternativa, tá? Se vocês acharem que está ok. Aí eu falo se está ok ou se não está. Beleza? Tudo bem? Essa letra A aí para vocês está ok? Estão participando da operação em Barreto, cerca de 18 auditores da Receita, ponto. Ainda fazem parte da equipe especialistas em programas de computadores para acessar arquivos que possam conter dados importantes das empresas. Ok, até aqui não? Beleza. Quanto aos documentos que forem recolhidos pelos agentes, todos serão analisados. Caso haja indício de sonegação, será instaurado o processo do Ministério Público. Perfeito também? Acho que de boa, né? Além da ação judicial, poderão ser feitas autuações nos estabelecimentos em que as irregularidades se comprovarem. O valor das autuações ainda não foi divulgado pelo delegado, mas ele garantiu que a cobrança pode ser retroativa. Perdão de novo. Ok. Disse ainda que o escritório que cuida da contabilidade do Clube Os Independentes está acompanhando o caso ao lado da Receita Federal. Ele não acredita que a fiscalização da Receita Federal possa causar algum dano à imagem do clube. Essa vírgula aqui está sobrando, tá? Mas o item está correto. O presidente do Clube Os Independentes afirma não ter receio quanto à arrecadação de impostos e que, achando normal a atitude dos auditores da Receita. Sabemos que eles estão fazendo isso com todas as entidades sem fins lucrativos. Tem problema aqui, né? O presidente do clube afirma não ter receio quanto a uma coisa e que acha, né, normal a atitude dos auditores. Então, ele afirma, né, não ter receio quanto à arrecadação e, né, ele afirma achar normal a atitude dos auditores da Receita Federal. Certo? Então, ó, afirma não ter e afirma achar. Isso aqui é o que a gente chama de oração reduzida. Certo? Oração reduzida. Tá? Então, aqui você tem um erro de paralelismo. Beleza? Tudo bem? Galera, perguntas, críticas, crises. O tema de redação dessa semana tá bem aqui, ó. Eu vou passar um texto a mais, vou passar um tema estilo Enem, tá? Também, não é só não, é também.
E o tema de redação de vocês é o tema 21 da apostila, tá? Que está bem aqui, ó. Vocês sabem me confirmar se vocês já fizeram ele? Eu quero só fechar o da apostila, por isso eu vou passar uns temas extras também. Vocês sabem me confirmar se vocês já fizeram esse tema? Você fez no PAS do ano passado, mas agora eu vou te pedir para refazer ele, tá? Você faz esse favor pro Frajola? Agora que você já estudou com o Frajola? Você faz pra gente? Porque é um tema super interessante, né? Fala sobre o riso, o que vai nos fazer rir hoje. De qualquer maneira, você não vai ter uma proposta extra lá, não se preocupem. O que nos faz rir no meio de todas essas catástrofes, tá? No meio de todas essas catástrofes. A noção do riso, né? O tema 21, Cauê, o tema 21, estou compartilhando aqui. Tá? O 21 da apostila, grava lá, vou botar lá para vocês. Então, cara, tem uma imagem do Coringa e tudo, tá aqui, ó, não se ofenda, tá? É que nessa hora estamos precisando de uma pomba da paz, tipo peso pesado. Então, o cara pintando aqui o elefante de branco. Então, cara, é um tema muito interessante para não pensar no riso somente como uma forma de divertimento, mas também como esse riso tem a ver com aquele sofrimento, escárnio, bullying que a gente mencionava na semana anterior, né? Na semana passada, na nossa aula. Tá? O Coringa mesmo, né? Ele é um grande exemplo disso. Ó. Eu estou só tentando fazer todo mundo rir. Essa é a frase que o Coringa usa lá no filme. Quem não viu ainda, por favor. Tá? Beleza? E aí vem o Deleuze aqui, ó. Desconfio dos meus amigos, mas é com tanta alegria que não podem me fazer mal algum. O que quer que faça, eu vou achar muita graça. Ser amigo é ver a pessoa e pensar, o que nos faz rir hoje? O que nos faz rir no meio de todas essas catástrofes? Por exemplo, é uma coisa que pode ser levada a sério no texto, tratada seriamente, é como aqui no Brasil mesmo, com tantas as catástrofes, o caminho do humor só se fortalece. Já perceberam isso? Seja pelas páginas de memes, seja pelos programas Agora em Casa. Vocês já viram, por exemplo, do Marcelo Adnet aos outros caras, aquele menino lá que fez o Cabeleleira Leila lá? Vocês já viram quanto que essa galera fez de coisa criativa no espaço curto, assim, de casa, limitado por conta da pandemia e por aí vai? Não é para minimizar a pandemia, não é para minimizar os problemas sociais, mas para você ver como que mesmo a desgraça, mesmo em meio às desgraças aí, em meio às tragédias, é possível ainda pensar o riso. Como há também o riso daqueles que riem da morte dos outros, daqueles que falam que é só uma gripezinha, entendeu? Então é o riso do escárnio, né? O escárnio é a zombaria, lembra disso. Okay? Lembra que entre a tragédia e a comédia, lembra que a comédia, o próprio Coringa fala isso. Né? Por muito tempo eu achei que minha vida era uma tragédia, só que hoje eu percebi que ela é uma comédia. A comédia é aquilo que começa mal e termina bem, né? Tá? A tragédia começa bem e termina mal. Então você pode trazer essas discussões todas e por aí vai. Tá? Esse tema vai ficar lá. Eu vou disponibilizar para vocês também, até o final do dia, uma lista de exercícios de paralelismo. Tá? E aí vocês podem trazer para mim, para ir tirando as dúvidas e tudo e por aí vai. Certo? Vou encerrando por aqui um pouquinho mais cedo. Vocês estão de boa? Tem alguma pergunta? Não? Então dá um tchau para mim, pelo menos aí, né? Para eu poder ir dormir feliz. Obrigada, professor. Obrigado, Boa Ana, tarde. pela gentileza de falar comigo aí. Tá? Que Nessa isso. solidão. Tá bom, gente? Não se sintam pressionados, mas se sintam. Tá? Beleza, gente? Obrigado, Júlia. Obrigado, Cauê. Obrigado, Juliana. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Ana, de novo. Anas todas. Gente, beijão, tá? Até quarta-feira. Falou. Tchau, tchau.